Professor Carlos, um prazer estar com você aqui. Prazer, muito obrigado pelo convite. Bom, estamos aqui refletindo sobre quem são os nossos heróis. O Dr. Luiz Gama, que a gente acabou de ver aí, que está nesse filme do Jefferson D., aqui em São Paulo, foi uma personalidade que tem uma estátua em sua homenagem, e foi a primeira estátua para um homem negro, para uma pessoa negra aqui na cidade de São Paulo, foi nos anos 30, 1931. E aí, num levantamento na cidade de São Paulo, só para pegar este exemplo, apenas 2% dos monumentos públicos homenageiam personalidades negras, figuras importantes da nossa história. Isso é muito pouco, né, professor? E representa muita coisa, é muito simbólico. Muito pouco. Na verdade, essa relação que você acabou de apontar, um número reduzido e ínfimo de homenagens a pessoas negras que lutaram de diferentes maneiras pelo fim da escravidão, pela abolição, ou, enfim, pela cidadania da população negra, representa um pouco de como essas memórias da escravidão são constituídas. Todo esse debate a respeito das estátuas, dos monumentos, tem como pano de fundo a questão da memória. Como essas memórias são constituídas? Como é que a gente tem tantas homenagens, tantos monumentos, tantas estátuas em honra a certas pessoas que pertencem a determinados grupos sociais, enquanto a população negra acaba sendo invisibilizada através dessas homenagens em nomes de ruas, em estátuas, ou mesmo quando essas homenagens existem, às vezes são relegadas a uma parte da cidade, a periferia da cidade, o que demonstra muito como a relação entre memória e como o poder público lida com elas. É sim. E o que a gente também tem hoje acontecendo e acontecendo há muito tempo é uma tentativa de quebra dessa narrativa, né? Por movimentos sociais, por historiadores, por intelectuais, por pessoas ligadas ao movimento negro. O último debate acontece e vai para as mídias por causa da estátua do Borba Gato. Essa ação mais violenta, essa ação mais incisiva, tem resultado nesse debate? Bom, primeiro que eu não chamaria a ação de violenta. Eu acho que ela é uma ação que demonstra força, e eu falo isso, e tenho falado isso, porque essa associação entre o protesto, entre formas de protesto e violência, acabam criando uma relação no debate, polarizando o debate, que não é saudável para o que a gente pretende discutir, que é justamente a manutenção dessa escravista nas cidades, ou mesmo a manutenção de monumentos a pessoas que participaram na escravização das populações indígenas do Brasil. Então, primeiro, eu não trabalho muito com essa dimensão da violência, com a dimensão do vandalismo, quando eu penso isso. Sobre a segunda parte, o que a gente tem que discutir é justamente em que contexto essas homenagens são construídas, né? Porque a impressão que se tem no debate é que esses monumentos, essas estátuas, elas estão lá e são estáticas. A gente não pode mais mexer nelas porque elas foram patrimonializadas e que, portanto, a gente não pode tocar nelas. A gente tem que investir em outras estratégias, mas tem que mantê-las lá. Só que o que a discussão deveria ser em um determinado momento, a sociedade, que nem sempre é consultada sobre quem deve ou não deve ser homenageado, decidiu por aquela estátua, por aquele monumento, e agora há um movimento profundo que vem dos movimentos sociais, e isso é muito importante destacar, a participação dos movimentos sociais nesse debate a respeito das estátuas, com a contribuição, obviamente, dos historiadores. A gente tem algo a falar sobre esse assunto, demonstrando quem são essas pessoas, né? Que ao longo de suas vidas, de suas carreiras, construíram uma reputação absolutamente positiva e que esconde uma parte, reputação essa que, por outro lado, esconde uma parte significativa de várias ações que hoje nós consideraríamos inaceitáveis. A participação no tráfico negreiro transatlântico, a participação em ações de apresamento de populações indígenas, entre outras coisas. Então, tem uma parcela aqui. Agora, definir os rumos de como esse movimento vai tomar, se vai ser através da derrubada, se vai ser através da retirada, eu acho que cabe ao historiador analisar o fenômeno. Eu acho que não dizer, não. E violento eu não considero. E, ao mesmo tempo, eu acho que parte do movimento social, da sociedade civil organizada, decidir como é que isso vai acontecer. Muito bem. Quando a gente tem
esse embate acalorado na sociedade, fica tudo um pouco, algumas questões ficam distorcidas, né? Então, alguns críticos dizem que retirar essas estátuas é apagar a nossa memória. Em que sentido é apagar a nossa memória ou, na verdade, pensar na nossa memória? Bom, eu já ouvi bastante isso. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental discutir é que essa discussão sobre derrubada ou manutenção é um ponto de escape, porque o tema principal deveria ser manter ou não manter. Porque quando você trabalha com a ideia da derrubada ou da manutenção, você vai novamente polarizando para a ideia do vandalismo, da violência versus a manutenção. E o debate não é esse. O debate é: vamos manter homenagens e estátuas a pessoas que cometeram atos que consideramos brutais, hediondos, inaceitáveis? Esse é o debate. Uma vez o debate sendo realizado nesses termos, a gente pode discutir como essa retirada vai ser feita, se o poder público vai atuar ou não vai atuar para poder realizar uma retirada e para onde isso vai acontecer. Agora, sobre o apagamento da memória, eu acho muito curioso isso. Você vai retirar uma estátua e as pessoas vão esquecer do Borba Gato? Há toda uma produção sobre o tema. O próprio movimento, seja lá o que for decidido, o incêndio do Borba Gato vai virar um material riquíssimo para os historiadores. Ou seja, em algum momento, que pode ser agora, né, produzindo história do tempo presente, mas daqui a 20, 30, 50 anos, os historiadores vão trabalhar sobre o Borba Gato, sobre o tema das homenagens, sobre toda essa discussão que vai ser levantada pelo movimento Black Lives Matter, que vai resultar nessas derrubadas e retiradas de estátuas ao redor do mundo, e o incêndio na estátua do Borba Gato vai estar entre esses episódios. Quer dizer, não tem absolutamente nenhuma chance disso criar qualquer tipo de apagamento da história. Pelo contrário, ele vai fomentar o debate, a discussão histórica. É claro, é claro. Agora, é uma discussão importante que é velha no sentido de que ela acontece há muito tempo. Ela acontece há muitíssimo tempo. As pessoas às vezes falam, não, porque a gente está pegando modelos estadunidenses do ano passado, o que não é o caso. Esse movimento, obviamente, foi fomentado nos últimos anos, nos últimos 2 anos, 2020 2021, pelo episódio do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, depois a derrubada da estátua do Edward Colston em Bristol, na Inglaterra. Mas é importante lembrar que os ativistas negros em Bristol estavam reivindicando a retirada da estátua do Colston desde a década de 90. Quer dizer, não é nada novo esse movimento em relação às estátuas. Eu não vou nem aqui considerar os monumentos em homenagens, os poucos monumentos em homenagens a pessoas negras que são alvos de ações com alguma frequência. Aqui em Salvador, por exemplo, o Monumento ao Zumbi dos Palmares, que fica na Praça da Sé, já teve a sua lança retirada. O Monumento ao Zumbi dos Palmares, no Rio de Janeiro, também já foi alvo de várias ações. Outros monumentos para as religiões brasileiras também já sofreram com isso. Quer dizer, também não começou ontem. E se a gente for pegar numa retrospectiva histórica, essa crítica anticolonial, a gente pode falar assim, contra a violência colonial, ela data do século XVI, XVII. Lá no século XVII já tinha gente questionando aquela situação da escravização dos indígenas, falando isso não parece correto. No século XVII também já tinha gente falando, olha, esses africanos escravizados foram adquiridos legalmente, não tem condições de manter nessas condições. Quer dizer, havia crítica no seio da igreja sobre isso também. A igreja que, de várias maneiras, participa nesse processo do tráfico negreiro transatlântico, mais especificamente na escravidão, mas tinha gente lá de boa fé, de boa consciência, que criticava o tema. Quer dizer, nem a crítica é recente nesse debate sobre os monumentos. É verdade. Faz pouco tempo também que um monumento muito famoso, importante em Portugal, que é um monumento que representa o descobrimento e que é uma narrativa desses descobridores, desses homens que se jogam ao mar, é uma narrativa da coragem, e foi um monumento que foi pichado, né? Teve um protesto nesse monumento.
quebrar essa visão, por exemplo, em relação a Portugal, as navegações e o descobrimento, parece algo que deixa as pessoas nervosas, porque abre uma outra perspectiva da gente olhar essa história, né? Sim, porque o que a gente precisa pensar é que, obviamente, quando você tem uma mudança grande de paradigmas, como a gente tem presenciado, obviamente as pessoas se sentem desconfortáveis, né? É uma mudança de um estilo, de uma forma de enxergar o mundo, de uma forma de entender a sociedade. E é natural que as pessoas se sintam, de alguma forma, assustadas. Mas isso não pode impedir que a gente faça o debate, que é o fundamental. O fato das pessoas se sentirem, opa, mas vão mexer em figuras. Você falou dos padrões, dos descobrimentos, os monumentos que celebram as grandes navegações, ou ao padre Antônio Vieira, o famosíssimo padre Vieira, que grande orador da língua portuguesa, mas que fez sermões defendendo a escravização de africanos, porque ele dizia que a retirada dos africanos e sua introdução aqui como pessoas escravizadas seria uma espécie de passagem, uma travessia do Mar Vermelho, a passagem para o reino dos céus, fazendo comparações, metáforas bíblicas para poder fazer uma justificativa. E a gente tem questionado isso, os historiadores vêm demonstrando outras abordagens do Vieira, e agora isso chegou à esfera pública. A sociedade precisa lidar com isso. Eu entendo que as pessoas, eu compreendo que as pessoas possam se sentir um pouco desconfortáveis com isso, mas a gente não está sugerindo com esse debate a queima das cidades. O que a gente está sugerindo é que a cidade esteja melhor representada, os seus moradores, seus cidadãos estejam melhor representados também através das homenagens, né? Não faz muito sentido uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, serem ornadas com homenagens a pessoas que escravizaram indígenas, escravizaram africanos e seus descendentes. Um movimento que a gente tem que fazer junto é reconhecer essa resistência, reconhecer essas personalidades, as figuras históricas e homenageá-las nas cidades também? Eu acho que é uma alternativa. Eu olho com bastante... Obviamente, eu não tenho soluções prontas para isso. O que eu tenho tentado fazer, qualquer resposta pronta me parece perigosa, mas eu acho que a gente precisa fomentar o debate. Me preocupa a ideia de construir equivalências, né? Então você tem uma estátua do Borba Gato, por exemplo, aí você coloca uma estátua do Luiz Gama, pronto, aí resolveu o problema. Não é dessa forma que você vai resolver o problema. Mas eu acho que é importante que o espaço público das cidades, o espaço seja ocupado com outras pessoas, com outras possibilidades de interpretação, com outras narrativas, para usar um termo que a gente tem utilizado bastante. Então, não é só uma narrativa que glorifica certos homens, e principalmente homens, né? Certos homens que participaram de maneiras diferentes no processo de expansão do território brasileiro, que é o que se argumenta, né? Por exemplo, em relação aos bandeirantes, ao Borba Gato, mas é repensar sua história por completo, pensar sua história por completo. E, ao mesmo tempo, ressaltar que há um outro grupo de pessoas, pessoas negras, populações indígenas, que estavam aí lutando por liberdade, pelo fim da escravidão, abolição, pela cidadania, essa cidadania incompleta que a gente ainda vive, e que essas pessoas precisam ser melhor representadas nos espaços públicos da cidade. Eu acho que esse debate é fundamental, é repensar o local dessas pessoas, o protagonismo dessas pessoas, pessoas indígenas, pessoas negras, mulheres, nos espaços públicos. Muito bem, professor Carlos, muito obrigada. Nossa, o prazer foi meu. Obrigado. Que bom. Eu estava aqui até olhando para ver se eu quero fazer mais uma pergunta, mas você foi tão completo. Tem alguma coisa que você queria falar e não falou, professor? Tem uma coisa que eu acho que é importante ressaltar. Eu faço parte de um grupo, e já que a gente está tratando sobre o tema dos monumentos, eu faço parte de um grupo de pesquisadores, de historiadores baianos, em sua maioria, e que dão aula aqui na Bahia, e a gente fundou um projeto chamado Salvador Escravista. Se você colocar no Google, salvadorescravista.com, você vai encontrar informações sobre ele, que, na verdade, é um mapeamento que vai fazer 1 ano amanhã, desde lançado. A gente lançou em agosto de 2020. Qual é o nome? Salvador Escravista. Salvador? Escravista. Escravista.
Então, Uhum. salvadorescravista.com. Se você Vou lançar no seu procurar. buscador, você vai encontrar. E é um mapeamento, que é justamente isso. A gente aponta através dos mapas. É uma ferramenta, obviamente, pedagógica da luta antirracista, mas que ele tem outras funções. Então, a gente dialoga com a história, com essa dimensão da memória, mas que serve também como um repositório de informações para os professores. Então, a gente consegue mapear, a gente colocou no mapa onde cada homenagem a um traficante, a um escravista, aparece na cidade de Salvador, seja uma estátua, seja o nome de uma rua. E aí depois a gente tem pequenos verbetes. Quando você clica, você abre um verbete maior que fala um pouco sobre essas personalidades. Ao mesmo tempo que a gente também tem apontado outros espaços na cidade de Salvador, onde você tem homenagens que a gente chama de homenagens reparadoras. São homenagens a pessoas como Luiz Gama, homenagens a eventos importantes da luta contra a escravidão, a Revolta dos Malês, para ficar nesse exemplo, o 13 de maio, né, a data da abolição, e a gente mapeia isso, e esse é um caminho no sentido de fazer uma discussão dentro desse espaço público sobre o tema das homenagens, o tema da memória, a memória da escravidão, mas especificamente. É muito Você, interessante a gente poder passear e entender essas personalidades escravistas. E aí tem algumas hipóteses também, algumas soluções. Você fala que não tem solução mágica, mas tem algumas soluções. Pessoas que dizem assim: e se a gente foi lá na estátua do Borba Gato e colocar ali uma plaquinha e dizer, pois é, não é bem assim, ele não foi herói. Isso adianta, na sua opinião? se eu tivesse no lugar do leitor, tivesse lá uma estátua, tivesse uma plaquinha, Borba Gato, que foi um escravizador de populações indígenas, etc. A minha primeira pergunta é: por que estão mantendo uma estátua de uma pessoa como essa aqui? Por isso que quando eu digo que não há soluções fáceis, é porque a solução tem que ser debatida com a sociedade civil organizada. Agora, o que me parece óbvio é que elas não podem, que esse tipo de monumento não pode continuar no lugar. Agora, o que fazer com os monumentos é que depende dessa discussão. Por exemplo, eu defendo uma ideia, e boa parte desse grupo do Ligado ao Salvador Escravistas, todo mundo, posso falar, nós defendemos a ideia de que sejam criados museus da escravidão. Porque o problema da escravidão, e consequentemente o do racismo na sociedade brasileira, ainda é uma ferida aberta. E se a gente não consegue lidar com isso de uma maneira adequada, a gente não consegue entender qual foi o impacto desse sistema, dessa instituição, na própria conformação dessa sociedade. Então, a retirada desses monumentos dos espaços públicos e sua reposição nesses museus seria interessante, porque aí você poderia ter todo o espaço. Tudo isso que se criticam, não, mas a gente vai destruir, pronto. A gente retira do espaço público, leva para um museu e lá ele vai ser contextualizado. Lá a pessoa vai poder ver o Borba Gato, vai poder ver qualquer um desses outros grandes traficantes brasileiros do século XVIII, do XIX. E a gente vai poder ter mais informações com o apoio dos historiadores, dos museólogos. Eu acho essa uma solução possível, mas, novamente, não somos nós, os historiadores, que vamos conduzir esse debate. Eu acho que isso é fundamental ser dito. A gente participa e contribui com a discussão. Pois é, de alguma forma, esse projeto e essa página Salvador Escravista é esse museu ali digital, esse conceito de museu da escravidão que você está falando. Em alguma medida, sim. Em alguma medida, porque ele permite que você conheça um pouco do espaço, como se constitui o espaço público de Salvador e como as ruas e as homenagens e as estátuas, os monumentos são constituídos. Eu acho que ele é uma contribuição nesse sentido. Mas, ainda assim, eu considero que é importante que o poder público atente para essa necessidade. A gente tem museus afro-brasileiros importantes, claro. São Paulo tem um museu afro super relevante, super importante. Mas é importante, é fundamental que a gente tenha um museu que possa, ou museus, talvez seria melhor, Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, e, enfim, as grandes cidades onde a escravidão vicejou, museus em que nós possamos contextualizar, que possamos falar sobre o que foi a escravidão, quais foram as suas consequências, quais foram os seus impactos. E esse é o local mais adequado para levar essas estátuas. E ali elas vão poder receber o devido tratamento, inclusive as placas que algumas pessoas propõem. Elas podem ter placas e muitas outras coisas mais informativas sobre esses personagens. Agora, o espaço público definitivamente não é o lugar delas. Pois é.
Porque aí a gente está dizendo, né? Olhando ali para essa estátua e dizendo quem que a gente quer homenagear, quem que a sociedade quer homenagear, quem são os nossos heróis, quem são as pessoas que a gente reverencia. E muitas dessas estátuas, muitas dessas pessoas eu não reverencio. Vamos ter que discutir, né, professor? Efetivamente. Esse é o momento adequadíssimo para que esse debate seja realizado. Toda essa discussão, o incêndio do Borba Gato, ele teve um papel importante no sentido de fomentar essa discussão, né? Essa discussão começou ano passado, quer dizer, a gente ganhou mais força, né, aqui no Brasil no ano passado, por conta dos episódios na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa como um todo, mas agora ela trouxe o assunto de novo a um tema do momento. Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade de debater o tema.